bem-vindos ao Viva Mais Yoga Podcast, entrevistas com professores de yoga. Hoje vamos ter connosco a professora Flora Marçal, professora de yoga há mais de 10 anos. Olá, Flora. Olá, Bruno. Obrigada pelo convite. Obrigado a ti por estares aqui connosco e por teres disponibilizado também o teu tempo para falares um pouquinho connosco. Gostava de começar, como começo sempre, que tu falasses um pouquinho de ti, quem tu és. Bem, quem eu sou? Olha, eu sou Flora, sou do Algarve, em Portugal, Olhão, mais precisamente. Tenho 39 anos. Já não sabia a minha idade, meu Deus. 39 anos. E sou praticante de yoga talvez já há mais de uma década, 11 anos, por aí, 12. Já perdi a conta. Conheci o yoga já há um tempinho, mas posso dizer que vivi toda a vida aqui no Algarve, mas sempre tive uma vida muito ativa em termos de desporto. Aliás, eu era uma viciada na altura, há 15, 16 anos atrás, não havia muitas modalidades desportivas no ginásio. Mas mesmo assim eu era uma viciada em desporto, e em atividades desportivas, outdoor também. Só que sempre achei que faltava aqui qualquer coisa. Então comecei a procurar pelo yoga e foi assim que tudo começou. Ok, foi assim que tudo começou. Gostava que fosse um pouquinho mais profundo dentro dessa decisão. Como é que conheceste o yoga? Como é que descobriste o yoga? Fui à procura, na verdade. Houve uma altura em que treinava muito, fazia muitas modalidades desportivas diferentes dentro do ginásio, na altura não havia muitas. Hum, Isso coincidiu também na altura em que eu entrei para a universidade, fui estudar Engenharia Agronómica. E opá, andava muito cheia, com a cabeça muito cheia. O desporto era bom porque me descontraía, libertava um pouquinho o stress daquele primeiro ano de universidade, mas sempre senti que faltava alguma coisa mais. Então comecei a procurar. Falei para várias escolas de yoga e descobri uma escola em Faro, que foi onde comecei a praticar e desde então nunca mais consegui deixar, porque encontrei tudo aquilo que procurava, não só a parte física, mas também a parte da gestão do stress, que na altura precisava muito, porque primeiro ano da universidade tudo muito diferente. Então, aquela parte da gestão emocional, a gestão de stress foi muito importante para mim naquela altura. E depois nunca mais deixei, comecei a praticar regularmente, as 2 práticas semanais passaram a ser práticas diárias, começou-se a tornar um vício e passado um ano decidi não, fui convidada a ingressar no curso de instrutores de yoga. Eu na altura até fiquei assim, mas não é tão cedo ao fim do ano de prática começar já num curso de aprofundamento em yoga, mas deixei-me ir e de facto foi a melhor coisa que fiz. Cá estou, nunca mais deixei o yoga, tornou-se um vício e os estudos do yoga são de facto viciantes, tu queres sempre um pouco mais, estás sempre. O yoga é tão, na minha visão, o yoga é tão vasto, tão rico, que tens sempre por onde descobrir coisas a explorar, temas a explorar, há sempre visões diferentes para conhecer. Tu não compreendi que tu foste diretamente buscar o yoga. Como é que tu chegaste à conclusão que querias procurar yoga? Foi leste um livro, alguém te falou, ou disseste, yoga, vou ver o que é. Como é que tu tomaste a decisão de procurar yoga?
É, A decisão de procurar yoga. Bem, eu era muito novinha na altura, sabes? Nem tenho muito memória disso. Eu sei que faltava mais qualquer coisa do que a parte física. E na altura não havia, não, a meditação não era algo muito, não existiam grupos de meditação, não era assim uma coisa muito comum como agora vemos. Então eu comecei, descobri na televisão, passou qualquer coisa, uma reportagem sobre yoga e eu, uau, espera lá, o que é isto? Vi ali umas técnicas respiratórias, ouvi falar em gestão de stress, assim, espera lá, eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. O yoga parece que é uma modalidade que trabalha muito a flexibilidade, que era uma coisa que eu também procurava, porque na altura treinava muito e sabes, com treino de ginásio e algum dele com carga, perdes muita flexibilidade, então sentia também o corpo muito encurtado. uhum. E percebi que havia de facto ali algo interessante a explorar. E a partir daí comecei a procurar yoga. Mas eu sinto que o grande peso na minha decisão em procurar o yoga foi mesmo a questão de perceber que não é só o corpo, há muito mais do que só o corpo físico. E eu estava a precisar de beber um pouco mais do que só, e de conhecer um pouco mais do que só o corpo físico. E foi assim que começou a Ok. busca. Oh, perdão, portanto, foi através de uma entrevista, viste alguma coisa e isso despertou a tua atenção e como isso se ligava a coisas que tu já precisavas um pouquinho para a tua vida, acabaste por experimentar, por ver o que é era. Eu acho que Sim. deu para perceber bem como é que foi o teu encontro, ou porque é que escolheste o yoga, podemos dizer. Dentro do yoga, quando tu começas, pronto, quando começamos todos a praticar yoga, eu também sou praticante de yoga e professor também, o que é que te fascinou? Qual é o tema dentro do yoga que tu gostas mais? Uau, essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Sabes o que eu vim percebendo ao longo desta década de práticas é que tu vais tendo vários temas preferidos ao longo da tua jornada pela descoberta do yoga. Eu lembro-me que quando comecei, eu fascinava-me muito pela parte física do yoga, o asana, as posturas, aquelas posturas quase acrobáticas, ou mesmo acrobáticas. Sabemos que yoga não é ginástica, não é considerado ginástica, mas fascinava-me muito aquela força, aquelas imagens que eu via, não é? Aqueles vídeos que eu via, havia alguns vídeos já no YouTube sobre yoga. E altura e posso dizer, durante os primeiros 5 anos de prática, a parte física foi sempre a minha parte mais preferida. Mas sabes, ao longo à medida que tu vais conhecendo mais a filosofia e a sua riqueza e a sua profundidade, a riqueza de técnicas diferentes que tem, vão surgindo outras preferências. E atualmente eu continuo a gostar muito da parte física porque foi algo que eu sempre procurei, não é? Sempre fui praticante de desporto, não descuro essa parte, mas vejo que há outras técnicas também muito importantes. E uma delas é o pranayama e os kriyas, não é? As técnicas de purificação do corpo, as respirações e a parte da purificação mais profunda do corpo, da limpeza do corpo. E neste momento, bom,
tu pediste uma, não é? A preferida. Talvez o pranayama eu penso que seja assim a mais, neste momento, a que eu vejo com maior importância, com maior impacto na minha vida pessoal e nas minhas rotinas, o pranayama. Mas todas elas, lá está, isto é difícil de parar porque atualmente eu não vejo o nosso corpo, o corpo humano, só como sendo o corpo físico, não é? Temos a parte da mente, temos a parte das emoções, então é difícil agora separar isto em caixas. Olha, gosto mais do pranayama porque todos os outros temas do yoga são importantes, porque eu já não consigo ver o corpo e a prática do yoga como caixas, está tudo interligado, todas elas influenciam, são influenciadas umas por outras. Mas sim, o pranayama penso ser determinante na minha vida diária, não é? Na parte de E, gestão de emoções e tudo mais. e no início, quando tu começaste a praticar yoga, quais foram as tuas dificuldades no início, quando começaste a praticar? Não sei, eu sei, faz algum tempo e às vezes é difícil Yeah. ir até a recuar assim tanto tempo, mas gostava de saber se tu te lembras, quais foram as tuas maiores dificuldades quando tu começaste a praticar? Uau! hum, Curioso que algumas das dificuldades que eu tinha no início ainda as tenho hoje, não é? E quem nos ouve pode pensar assim: uau, esta professora que já tem não sei quantos anos de prática diz que ainda tem as mesmas dificuldades no início, não é? Obviamente com níveis diferentes, não é? Agora tens outra percepção sobre ti mesmo, não é como há 10 anos atrás, mas sempre tive muita dificuldade. Na altura, a parte física não era assim, era desafiante, mas não encarava como uma dificuldade, a parte física, mas a parte da meditação, a parte do controle respiratório, controle na respiração, sempre foram o tendão daqueles. Obviamente que nada a ver hoje, não é? Muito mais controlado, mas e a um outro nível. Mas sim, a parte da meditação talvez tenha sido o mais difícil na altura, e é algo que é sempre trabalhado uma vida inteira, eu acho. Um pouco do controle da mente, não é? Que a nossa mente é tão divertida sempre, Uhum, então julgo que ser essa parte que sempre foi mais difícil para mim. Agora não tanto, obviamente, agora uhum. comparado a 10 anos, mas sim, é essa parte. É, é bom, faz sentido se tu gostavas de desporto e se tu adoravas fazer desporto e essa agitação toda, característica um pouco das práticas desportivas, seria um pouco normal no momento de fazer a meditação em que pedem-nos para fazer o oposto. Eu acredito que ao início é um pouco difícil precisamente mudarmos o nosso registro. Uh, e quando tu começaste, como tiveste logo tempo para fazer, dedicaste logo, praticavas quantas vezes por semana? Uh, ou começaste de uma vez por semana, ou depois passaste a duas? Comecei logo com 2 vezes na semana e que depois se traduziram a práticas diárias todos os dias, até hoje, não é? Sim, foi assim, foi aumentando, depois tornou-se um vício, não é? Depois torna-se um vício, praticar, não é? Quanto mais praticas, mais vontade tens de praticar, é assim. Mas sim, comecei com 2 práticas semanais e depois fui aumentando gradualmente. E agora Uh, pratica, porque nós achamos que
é curioso fazeres essa pergunta, porque nós achamos muitas vezes que agora também já vejo a prática de outra forma, a prática fora do tapete, porque para mim, há 10 anos atrás, praticar seria ir para o tapete e fazer ali as posturas, não é? As posições, as respirações, as técnicas de relaxamento, mas hoje há todo um mundo de prática de yoga fora do tapete. Uhum. Então é muito engraçado perceber que ao longo desta viagem pela descoberta do yoga, tu vais encontrando outras formas de prática, neste caso Uhum. fora do tapete, no dia a dia, no trivial diário. Boa. Falaste há pouco de que neste momento, nós explicaste precisamente que, claro, o yoga para ti, a parte física teve claro, talvez pela parte física no início, pelo stress, mas falaste-nos do pranayama. O pranayama são as técnicas respiratórias, para caso quem nos esteja a ouvir não saiba o que é pranayama, se ouve estes termos pela primeira vez, pranayama são as técnicas respiratórias, o nome que damos às técnicas respiratórias dentro do yoga. Porque é que o pranayama te fascina neste momento? Consegues-nos explicar um pouquinho porque é que isso te fascina, o pranayama? Sim, sabes que a respiração, desde sempre que se ouve, quando observamos alguém mais estressado, olha, respira fundo, não tomes logo decisões precipitadas, isto já é muito comum, não é? Quando vemos alguém mais nervoso, apelamos logo à respiração. E é evidente, e a ciência tem vindo a explicar isso, que a forma como nós respiramos, não é? E a forma como nós ah, respiramos nos momentos de tensão ou nas rotinas mais agitadas, determina depois a forma como nós gerimos esses momentos, especialmente os momentos de stress. Por isso é que eu acho que a respiração é fundamental e ainda mais agora, porque o que eu sinto é que isto é curioso falar sobre isso. Antigamente, eu vejo pelas minhas aulas, eu recebia os alunos e eles vinham muito focados na parte física, queriam a parte física. Agora eles vêm porque querem, alguns até falam em aprender a respirar, porque sentem que isso tem um impacto muito positivo na qualidade de vida e na gestão do stress. Por isso é que eu acho que o pranayama, as técnicas respiratórias do yoga são tão importantes, porque trabalha muito aqui, ainda mais agora que a sociedade é tão competitiva, as rotinas, é tudo muito mais rápido, comunicação, antigamente para comunicarmos com alguém enviávamos uma carta que chegava lá não sei quantos dias, é tudo muito mais rápido. E a respiração traz-nos também esse estado de presença, sabes? Estamos tão na azáfama das rotinas do dia a dia que é preciso às vezes trazer esse estado de presença, esse estado de consciência para que os teus ritmos biológicos também se desacelerem e possas libertar todas as hormonas que são positivas para a tua saúde. E quando é que tu sentiste esse clique para a respiração, para o pranayama? O que é que te fez? O que é que te fez despertar essa curiosidade ou de aprofundar mais o pranayama? Houve algum caso, alguma situação em particular? Não, não houve nenhuma situação em particular, foi mesmo por observação, não só dos meus alunos, não é? E como as respirações, as técnicas que fazíamos em aula, se refletiam depois na qualidade de vida deles, o feedback dos alunos, mas também, para mim, falando mais sobre esse estado de consciência, de presença, de
de foco ou de enraizamento, como queiram chamar. E essa descoberta não é muito. É recente, sabes? Tem uns anos, não é assim. Não tem muitos anos assim que eu descobri verdadeiramente como o pranayama, como a respiração é importante. Aliada a outras coisas que também são importantes e que eu já faço no meu dia a dia, que já não consigo viver sem elas, nomeadamente as técnicas de purificação, não é? Quando, já que falas nisso no dia a dia, como é que tu aplicas? Como é que tu aplicas o pranayama no teu dia a dia? Como é que tu fazes que essa prática, e como tu falaste bem, o yoga para ti, bom, para todos nós que começamos a praticar yoga ou que já praticamos há algum tempo, nós percebemos que o yoga ele não se limita à sala de prática ou quando vamos para a nossa sala, mas que ele extrapola, vai para, além disso, ele começa fora. Como é que tu aplicas o pranayama no teu dia a dia? Como é que ele entra? Como é que ele vai entrar no teu dia a dia saindo da sala de prática? Dentro da sala de prática é fácil, mas saindo da sala de prática, como é que o pranayama ele entra dentro da tua vida? Como é que tu o colocas no teu dia a dia? Certo. Simples, situações onde eu noto mais assim diferença, onde eu percebo que é impactante, são em situações de caos, não é? Caos de rotinas, em que dás por ti, já estás, espera lá, levar as crianças à escola, ir ao supermercado, preparar o jantar, às tantas já tens o ritmo cardíaco acelerado e só o facto de, para já, a tomada de consciência que estás assim, não é? Nesse caos. Só o facto de, por exemplo, entrar no carro, no estacionamento do supermercado, por exemplo, falando no trivial diário, não é? Porque é assim que é a nossa vida. Exato. Vem da loucura das compras e tudo mais, entra no carro, situação agitada no supermercado ou noutro sítio qualquer, faz ali uma respiração profunda, percebe-se que já estamos a entrar num estado de aceleramento ou de stress ou alteração emocional, ali respiração profunda e ok, espera lá, pronto, vamos acalmar aqui tudo. Sabes, parece que, como é que eu vejo o pranayama? Como se fosse como se a nossa vida fosse um copo de água cheio com partículas lá dentro. E quando tu fazes, elas estão agitadas, não é? Naquele rebuliço. Quando tu trazes essa consciência para a respiração, parece que todas essas poeiras se assentam no final do copo e tu ganhas uma visão diferente sobre aquele momento, sobre aquela situação. Então, se calhar, em vez de teres uma resposta reativa àquele momento, se calhar é uma resposta mais ponderada, um comportamento mais ponderado, mais calmo. É um pouco por aí, era aplicando nas rotinas, no dia a dia. Tens algum conselho para dar aos nossos ouvintes em termos de respiração? Claro, estamos a falar da respiração, estamos a falar da pranayama. Gostarias de dar algum conselho aos nossos ouvintes? Ou quem nos vê no YouTube, claro, que também vamos ter a disponibilizar em vídeo. Bem, para quem não é praticante de yoga, obviamente que se permita conhecer esta prática milenar, que tem uma série de técnicas que são fundamentais. Obviamente estamos aqui a falar de pranayama, de respiração, mas tem tantas outras que a pessoa pode não se identificar com a respiração, ou não ir praticar yoga por causa da respiração, mas ir por outra coisa qualquer, como eu fui, não é? Há mais de uma década atrás, não foi? Se me dissessem, olha, vais fazer yoga porque vais aprender a respirar e isso vai ser muito bom para ti, para a tua saúde, não só física como mental. Obviamente que eu dizia, eu não vou, quero lá respirar. Mas para quem já pratica yoga e ainda não descobriu
o poder que o pranayama tem e o impacto que ele tem, que a respiração tem no nosso físico e no nosso emocional, na nossa gestão de stress e também nesta, neste estado de presença que o pranayama nos traz, porque ao teres esse estado de presença, tu consegues analisar, é como se te pusesses fora do cenário e consegues analisar as coisas por outro prisma. E isso permite-te, se calhar, reagir de forma diferente. E então é isso que eu recomendo, que se já praticam yoga, invistam no pranayama, não precisa fazer pranayamas respiratórios complicados com ritmos, basta só levar a atenção para a respiração. Às vezes achamos que respirações complicadas ou muito complexas, aliás, com muitas coisas, muitos ritmos, muitas outras técnicas associadas, trazem mais eficiência. Às vezes, só o estado de perceber o movimento inspiratório e o movimento expiratório já fazem toda a diferença nessa tomada de consciência no momento. Me falaste há pouquinho das técnicas de purificação orgânica e sei que essa vai ser a tua parte, a tua vivência no Viva Mais Yoga 2022. Podias-nos falar um pouquinho o que é que vais falar, o que é que vais abordar para que as pessoas saibam um pouco o que é que vai se passar e que se calhar até tenham vontade de se inscrever e de fazer o evento no próximo ano, no 14 e 15 de maio. Claro, com certeza. Então, eu há pouco falei que não consigo viver também já sem outras técnicas. Uma delas são as técnicas de purificação, que nós no yoga chamamos de kriyas. Estas técnicas, eu falo pela minha experiência pessoal, elas são uma forma de, quando tu percebes que o teu corpo, quando tu percebes o funcionamento do teu corpo, e aquilo que é preciso para que todos os sistemas do teu corpo funcionem da melhor forma, entendes que não basta fazer apenas uma limpeza externa ao corpo. Tens que ir fazer essa limpeza mais profunda. O que eu venho falar são de técnicas que já se fazem há milénios, que eu lembro-me que a minha avó também fazia, na altura não percebia porquê, comecei a adotá-las há poucos anos, na minha vida diária, lá está a levar o yoga para fora do tapete. E de facto fazem uma diferença muito grande a nível da qualidade de vida e da saúde e funcionamento do corpo humano. Porque coisas como, bom, nós temos o culto de lavar, tomar banho, lavar os dentes, isso já são técnicas de purificação. Sabemos que há 100 anos atrás não se lavava os dentes, não era uma coisa que... Mas há 5.000 anos atrás havia esse culto pela limpeza do corpo. Então esses yogis mais antigos, eles perceberam que isso, esse culto pela limpeza do corpo tem um impacto muito grande no funcionamento e na saúde do corpo. E então estas técnicas, o que eu venho passar nesta prática, são técnicas que tu podes fazer no teu dia a dia, não tens que ir para um retiro e fazer 10 dias de estares isolado e estares em detox, não precisas de fazer isso, podes fazer no teu dia a dia, nas tuas rotinas, e aí já estás a contribuir fortemente para a purificação mais profunda do corpo. Ok, há pessoas que dizem, purificação, não valorizam tanto essa purificação do corpo, mas
Deixa-me dar-te um exemplo. Por exemplo, os nossos intestinos nós associamos sempre à absorção e à nutrição do organismo, não é? Essa função que eles têm de absorver os nutrientes dos alimentos que nós tomamos. Para teres ideia, os nossos intestinos, eles têm 500 milhões de neurónios. Obviamente que o cérebro tem muitos mais, não é? Quem queria pensar que os intestinos teriam neurónios, não é? Mas têm. E eles têm uma função muito importante, não só a função da absorção dos nutrientes, mas eles têm uma função muito importante na produção de uma hormona que é a serotonina, e ela representa essa produção nos intestinos. A serotonina ela é responsável, é uma molécula, aliás, é molécula, não é hormona. Essa molécula tem a função de promover bem-estar ao nosso corpo. Bem-estar, qualidade de vida, não é? E grande parte desta produção de serotonina, 90%, mais ou menos 90%, é feita no intestino. Ora, se tu tens um intestino que está poluído, está intoxicado, o seu funcionamento não será o seu rendimento não será tão proveitoso, não irá comprometer não só a sua função de absorção de nutrientes, mas também a produção de serotonina, entre outras funções que o intestino tem. E então, o facto de adotares algumas técnicas na tua rotina matinal, como ir à casa de banho, lavar os dentes, e outras que eu irei ensinar nesta prática, vão ter um impacto muito grande no funcionamento do intestino e na limpeza do intestino. Isto é só falando de intestino, podíamos falar de outras coisas, não é? Mas o intestino é um órgão muito importante. Sim, acho que isso já dá vontade, o que tu estás a falar já dá vontade de ir ao evento, nem que seja para fazer essa prática e aprender um pouquinho mais disso tudo que já adiantaste bastante aqui vou pedir-te um pouquinho e tu já estás quase a dar um curso, é ótimo, eu acho que as pessoas vão ficar bem contentes desta É tão vasto que pequena, dá grande introdução. Mas eu acho que vai ser bastante interessante esse tema, acho que ele é bastante fascinante também. As pessoas eu acho que vão aprender bastante sobre essas técnicas que tu vais abordar. Só para esclarecer, na aula, mesmo sendo no curso, tu vais explicar um pouco como é que se fazem as técnicas, é isso, tu vais explicar um pouquinho as técnicas, além dessa parte de explicar o funcionamento, mas tu vais explicar depois como fazer essas técnicas, sim? Sim, esta vivência que eu vou passar, vou passar aquilo que eu faço na minha rotina diária e que teve um impacto muito grande na minha saúde. Para teres noção, estas técnicas foram tão impactantes na minha saúde que se percebe as diferenças a nível da pele. Eu tinha uma pele muito acneica e desde que comecei a adotar tinha distúrbios intestinais e desde que comecei a adotar estas técnicas, de facto, a minha saúde melhorou 200%. E sim, vamos aprender a fazê-las na rotina, a pessoa não vai precisar de 1 hora para sair de casa para fazer essas técnicas. São coisas pequenas, são pequenas mudanças na rotina diária, na higiene matinal, que depois têm um grande impacto a nível da saúde. Bom. Eu termino sempre com uma mesma pergunta, estas entrevistas elas terminam sempre com a mesma pergunta, e a pergunta é a seguinte: para ti, o que é o yoga? Boa pergunta. Lá está. Para mim, o yoga é uma viagem de autodescoberta.
Para mim o yoga é mesmo isso, é o perceber que, ok, eu tive esta emoção, porque é que a tive? Porque é que isto aconteceu? Porque é que eu estou a sentir desta forma? É o descobrir, é o aprender a descobrir-me e é o trabalho de autoconhecimento, não é? A autodescoberta. Através desse estado de presença, porque se tu não estás presente, não tens a capacidade de te questionar porque é que eu senti. Se tu não estás presente, porque é que não tens a capacidade de estar atento ao que está, ao milhão de coisas que está a acontecer em ti. Boa, boa, gostei. Olha, obrigado, Flora, por teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui connosco. Agradecer também aos nossos ouvintes e a quem nos vê no YouTube. E espero vê-los a todos no Viva Mais Yoga 2022, 14 e 15 de maio, em Sesimbra. Oh yeah, vamos lá. Obrigado, Flora. Tchau. Obrigada, beijinhos.